Olá, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu começo dizendo a você que eu glorifico e exalto a Deus pela sua vida, por tudo que Ele fez, faz e fará na sua vida e na minha vida. Glória a Deus que é um bom Pai. Glória a Deus que não está alheio às nossas vidas nem às nossas necessidades. Que Deus continue a te abençoar, suprindo todas as suas necessidades espirituais, suas necessidades materiais. Que Ele também te dê o dom de uma fé verdadeira. Que Ele abençoe você e toda a sua casa. Nesse momento, eu trago uma reflexão para nós sobre os milagres da redenção. E começo falando sobre os milagres da redenção, lembrando aos irmãos que tudo que os seguidores de Cristo depositaram nele como esperança foi destruído naquele tempo. Quando ele foi capturado pelas autoridades romanas, meus irmãos, seus discípulos fugiram com medo para salvar a própria vida. Eles foram dispersos e totalmente devastados. O mestre e senhor deles, aquele que consideravam como Salvador, estava para morrer como um criminoso. A vitória representada pela entrada triunfal de Cristo em Jerusalém transformou-se em derrota, a qual não poderia ter sido mais completa. Tudo isso foi parte do terrível prelúdio da crucificação de Cristo. No entanto, o que estava por vir, em que os cristãos têm crido durante 2000 anos, era o fato de que a morte de Jesus não seria o fim da história. Havia outro capítulo a ser escrito, no qual a morte seria engolida por uma vitória totalmente cósmica. Era o milagre da ressurreição. Cristo derrotaria a própria morte. Conforme John Stott escreveu tão belamente, a maioria dos homens vive e morre, mas Cristo morreu e viveu. Essas são as palavras do pastor e autor John Stott. Sua ressurreição produziu uma revolução total na condição humana. Trata-se da principal articulação em torno da qual todo o cristianismo revolve. Se essa doutrina pudesse ser descartada, toda a trama do cristianismo seria subvertida. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, como cerne do cristianismo, é um tema recorrente desde os escritos do apóstolo Paulo até o pastor Billy Graham. Consulte o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele declara explicitamente no versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas este era o hino da vitória de Paulo. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, é o que está no versículo 20. O cabeçalho dessa passagem é uma declaração bem apropriada: o Cristo ressurreto, a realidade da fé. De acordo com esse pensamento, Paulo escreve: o último inimigo a ser destruído é a morte, versículo 26. Isso Cristo já fez. O Cristo ressurreto tornou-se nossa incomparável esperança, a eterna esperança de todos os que creem. Paulo logo acrescentou que isso não foi meramente uma ideia admirável, um pensamento consolador, como se estivesse dizendo: ele vive em nosso coração. Não. Paulo insistiu no fato de que havia evidências da ressurreição de Cristo, havia testemunhas oculares dessa verdade transcendente, e elas ainda estavam vivas quando ele redigiu aquelas palavras: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, declara Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12.
Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Versículos 3 ao versículo 8. A ressurreição, meus irmãos, foi um milagre com provas. Não foi um milagre falso, um milagre qualquer, foi um milagre com provas. Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles, é o que nós aprendemos no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. O livro de oração comum retrata a esperança do cristão de forma tão comovente quanto os outros textos valiosos. Ele dá louvor ao Deus Todo-Poderoso que por meio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, subjugou a morte e abriu-nos a porta para a vida eterna. Hannah More, membro da Igreja da Inglaterra, escreveu de modo emocionante sobre aqueles que deram a vida para professar fé inabalável nessa bendita esperança. Porque o apóstolo Paulo e tantos outros mártires expuseram a vida ao perigo contínuo? Pergunta ela. Porque salvo por firme convicção, eles ressuscitariam assim como Cristo foi ressuscitado. Caso lhes fosse roubada essa confiança sustentadora, caso lhes fosse tirado esse glorioso prospecto, seu zelo perderia o caráter de virtude e sua piedade perderia a pretensão de sabedoria. A perseverança seria tolice. Grande, portanto, devia ser a motivação, poderosas deviam ser a confiança e a certeza, clara e forte devia ser a convicção, de modo que os sofrimentos passageiros não fossem dignos de comparação com as glórias garantidas pela ressurreição de Cristo. Voltando ao passado recente, encontramos Billy Graham expressando essa verdade singular para o nosso momento histórico. Em um artigo publicado na revista Time, em junho de 2001, A Mensagem dos Milagres, Billy Graham é citado declarando que se fosse inimigo do cristianismo, teria como alvo direto a ressurreição, porque ela é o coração do cristianismo. A ressurreição física de Cristo é crucial, diz Billy Graham, pois sem ela teríamos de descartar a história da Páscoa. Jesus mostrou aos discípulos as marcas dos cravos em suas mãos, e se Cristo não tivesse ressurgido, nada disso teria significado, como diz o apóstolo Paulo. A ressurreição, meus irmãos, é o maior milagre encontrado na Escritura ou na história. A ressurreição é um milagre central para onde todos os outros milagres convergem. Essa foi a realidade que sustentou Estevão ao enfrentar a morte iminente. Suas últimas palavras foram um testemunho que expressou a beleza e o poder sustentador desse milagre em todas as suas facetas. Estevão disse assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse também Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Atos 2, 22 a 26. Estevão viveu e morreu na certeza dessa verdade. Ao longo dos séculos, inúmeras pessoas fizeram o mesmo, e isso tem sido a base de suas crenças, bem como a fortaleza da sua alma.
Todavia, diante de um mundo atento e cético à doutrina da ressurreição, parece ser o auge da insensatez. Quem já ouviu falar de um Deus sofredor? Escreve o acadêmico de Oxford, Alistair McGrath. A ideia é muito tola. Deus está lá em cima, no céu, e lá ficará. Então, após uma breve pausa, Alistair McGrath prossegue: mas não seria maravilhoso se isso fosse verdade? Se Deus viesse nos visitar como um grande rei que visita seus súditos, ou melhor ainda, se viesse habitar entre nós? Isso nada mais é do que um eco das palavras escritas pelo apóstolo Paulo 20 séculos antes, pois conforme ele reconheceu, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. O cerne da questão, entretanto, é que para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Poucos escreveram de forma tão talentosa e memorável sobre a ressurreição de Jesus como John Stott. Ele tinha o dom inigualável de apresentar os ensinamentos do cristianismo àqueles que estavam sem igreja ou que eram curiosos quanto às alegações da fé sobre a verdade. Suas reflexões sobre a ressurreição, conforme registradas em seu livro Cristianismo Básico, não eram exceção. Ele era capaz de examinar o contexto do mundo antigo no qual a ressurreição aconteceu e fazer conexões com a nossa própria época, na qual o ceticismo em relação a esse ensinamento continua prevalecendo. Se a ressurreição for verdade, escreve John Stott, ela tem grande importância. O que torna Jesus um ser singular acima de todos os outros não é a questão de sua sobrevivência espiritual ou de sua ressurreição física. Não. A conquista da morte por Cristo e sua ressurreição é que são os elementos-chave, pois prenunciaram um plano de existência completamente novo. Ninguém mais em toda a história humana teve essa experiência. É por isso que os homens modernos desdenham o cristianismo tanto quanto os filósofos atenienses que ouviram Paulo pregar no Areópago há 20 séculos. Eles escarneciam, como muitos hoje em dia, de qualquer ideia sobre a ressurreição dos mortos. O argumento aqui não é que a ressurreição de Cristo estabeleça sua deidade. Não. A questão fundamental é que a ressurreição é consistente com sua deidade. Pense nisso, meus irmãos, por um momento. Não é de se esperar que uma pessoa sobrenatural venha para o nosso planeta e o deixe de modo também sobrenatural? Portanto, não deveria ser surpresa que isso, na verdade, é o que o Novo Testamento ensina. Isso é, consequentemente, aquilo que a igreja cristã sempre acreditou. O nascimento de Cristo foi natural, mas sua concepção foi sobrenatural. Sua morte foi natural, mas sua ressurreição foi sobrenatural. Sua concepção e sua ressurreição milagrosas não provam sua deidade, mas sim estão em conformidade com ela. Isso nos leva à questão dos milagres em si. Cristo era uma pessoa sobrenatural. Milagres são consistentes com a sua identidade. O escritor Alistair McGrath entendeu essa profunda verdade, todas as suas implicações. Ele fez um contraste que colocou a questão sob uma perspectiva adequada. Eu não me espanto com aqueles para os quais os milagres são uma pedra de tropeço, declarou o autor. Eu me espanto um pouco com aqueles que conseguem crer em Cristo e mesmo assim consideram os milagres como pedras de tropeço. Por que a ressurreição, meus irmãos, é importante?
Ou considerando a questão como o autor acima que eu citei, por que esse milagre foi necessário? Ele foi, diz o autor, a melhor esperança que poderia ser dada de uma vida além túmulo. Então, segue uma exploração de tudo que flui dessa crença. Assim declara o autor Alistair McGrath. Se Cristo ressuscitou, então o túmulo da humanidade está vazio. Se, como cristãos, nós ressuscitamos com Ele, a morte não tem mais domínio sobre nós. De todos os homens e mulheres que já morreram, podem-se dizer, ele ou ela não está aqui, mas ressuscitou e não está mais diante de nós. O Senhor esteve deitado na sepultura, mas esta foi apenas uma cama do qual ele se levantou revigorado. Da mesma forma, podemos dizer de cada irmão, não está morto, mas dorme, ele também está vivo e despertará do seu sono. Na história sobre a morte de Lázaro, sua irmã Marta, a respeito de quem sabemos tão pouco, proferiu uma frase que provocou uma resposta de Jesus pela qual os cristãos são gratos há milênios. Com dor e sofrimento, Marta disse: eu sei que ele, meu irmão, vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Isso está em João capítulo 11, versículo 24. Ela achava que o irmão estava morto e que nunca mais o veria na terra. Em resposta, Jesus falou concedendo consolo e esperança perenes. Eu sou a ressurreição e a vida, declarou o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Isso está nos versículos 25 e 26 do capítulo 11 do livro do apóstolo João. Esse é o evangelho completo em 29 palavras. Palavras de profecia e confirmação. Palavras de confiança e esperança transcendentes. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa foi uma promessa que se tornou realidade, uma promessa feita a todos os que viriam a crer no Senhor Jesus. A cruz não pode ser derrotada, meus irmãos, pois ela é a derrota. O que ele quis dizer? Charles Spurgeon sabia o significado disso. E em palavras que ainda comovem a alma mais de 100 anos após terem sido escritas, ele afirmou que nós devemos manter nossa atenção cada vez mais fixa na ressurreição, pois nela está a sua esperança. Preste atenção nisso. Nosso Senhor foi entregue pelas nossas ofensas. Deus o entregou à justiça como se dissesse: condenem-no, açoitem-no, crucifiquem-no, pois ele se tornou maldição pelo meu povo. Eu o entreguei, eu o deixei e o abandonei. Observe, meus irmãos, os soldados conduzindo Cristo pelas ruas de Jerusalém. Vamos imaginar eles cravando as suas mãos e seus pés naquela rude cruz. Pense um pouco nele sendo levantado para morrer em agonia. Depois disso, os soldados tomam esses mesmos membros preciosos, enrolam-no em um linho branco e o colocam na sepultura. Ele é entregue ao túmulo por causa de nossas ofensas. Para lá foi todo o meu pecado e os pecados de todos os que creem no Senhor Jesus. Ele deu um fim ao pecado com sua morte. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus e agora esses pecados desapareceram para sempre. Os meus pecados e os seus pecados. Como sabemos? Sabemos porque nosso fiador, Cristo Jesus, está livre. Saiba, meus irmãos, que conhecer a palavra do Senhor, saber quem foi Jesus, o que ele veio fazer na terra, por que ele veio, para que ele veio, é de extrema importância para as nossas vidas.
crer que Jesus veio ao mundo em carne e osso, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que ele morre na cruz, uma morte humilhante, ele se fez pobre, ele se fez carne, ele se fez pecado por minha causa e por sua causa, para que eu e você tivéssemos vida em Cristo Jesus, para que nós fôssemos reconciliados e aceitados diante de Deus, não porque nós somos justos, mas justificados por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Lembre-se disso, de tudo que ele fez de uma vez por todas, uma única vez e para sempre. E todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Meus irmãos, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem e um dia todos nós estaremos diante de Cristo e passaremos pelo crivo do Senhor Jesus e responderemos pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras e pensamentos. Você está preparado para estar na frente de Jesus? Você está preparado ou preparada para estar diante do Senhor Jesus? O que você tem para dizer para Ele? Se Ele estivesse aqui agora, se Ele voltasse agora, meus irmãos, creia no Senhor Jesus e você terá vida eterna, plenitude de paz. Que Deus te abençoe.